Só desligar o ventilador. Eu mandei aí no grupo, o senhor até já fez um comentário que é sobre foi um exemplo que momento de ocorrências nas influências, período críticos ou sensíveis, que tem do Lawrence, né? O Sim, experimento que ele fez. sei. Então, tipo assim, teve muito a ver que na verdade foi utilizado apenas o exemplo dele em relação à questão das influências, né? Foi voltar, assim, no texto ele foi utilizado como um exemplo em relação à questão de influências em período crítico, que é um período importante. Então, o texto, na verdade, eu acredito que os pais deveriam ler, né? Deveria ser passado para vários pais esse texto, porque no meu ponto de vista, é muito mais você trabalhar o comportamento do pai do que da própria criança em si. Porque, por exemplo, que nem essa reflexão que é feita, se você não senta com a criança e ensina como ela deve brincar, a criança fica o tempo todo solta. Por exemplo, que nem lá na creche. Lá na creche a gente respeita o espaço da criança, ela tem um momento dela brincar sozinha, no mundinho dela, fantasiando as historinhas dela. Mas, na maior parte do tempo, as brincadeiras elas são coordenadas. Só que na creche, elas são coordenadas para um foco pedagógico e não para um foco de comportamento, de relacionamento. Sim. É trabalhado essa questão de relacionamento, é trabalhado. Só que muitas das vezes é trabalhado a competição, porque são divididos em grupos, para ver quem é que consegue juntar as bolinhas mais rápido. Então, assim, e às vezes vai servir até como aprendizado para estar trabalhando essa questão mesmo de relacionamento. Porque a gente trabalha, o pai ele se preocupa muito com essa questão, às vezes, de aprender quantidade, aprender cores, aprender formas, e aí não ensina a parte do relacionamento em si. Da qualidade, né? Dessa convivência. Então, o texto, ele é legal para mostrar isso, a questão da qualidade de relacionamento também. Então, o fato do pai, se você pega, joga um monte de... você monta um quarto lindo de brinquedos. Por exemplo, que nem meus filhos têm. Um quarto com brinquedo, carrinho, com escorrega. Mas se você não tirar um momento para ir lá para dentro desse quarto e ensinar eles como eles devem brincar, vai ser mais um quarto. Eles vão lá, vão bagunçar, vão jogar os brinquedos e não vai ter interesse nenhum para eles. Então, essa questão mesmo do ensinar. Se você ensina que a criança tem que... Até a questão do comer. Tem pai que por exemplo, eu mesma, eu prefiro dar na boca do que deixar eles sujarem a casa. Então, você não está ensinando. A mesma coisa é o brincar. Se você deixa a criança num espaço lá, mexendo com as coisas, você não está ensinando a criança a brincar. Então, você tem que passar a ensinar tudo. Ensinar como se come, ensinar como se brinca, ensinar como se relaciona, porque senão eles vão desenvolver da forma deles. Eu achei interessante o texto por isso. E pode gerar mais conflitos, né, também. É isso que a pesquisadora lá observou. Olha, né, porque é importante, ela falou que o papel do pai tem que ser de mediador, né? Ele tem que estar junto da criança, né? E a gente, na modernidade, né, a gente vive esse conflito, né? Porque todo mundo tem que trabalhar e não temos tempo para ficarmos próximos do nosso filho, né? Então, acho que o texto, como a Tassi falou, ela leva a gente a pensar nisso, né? Da gente aproveitar mais o tempo com os nossos filhos. Né? E outra coisa assim que me chamou bastante atenção, né, puxando um pouco para o lado da disciplina, foi o método que ela usou, né, para aplicar nas crianças. Né? O que vocês acharam de interessante no método, né, que ela desenvolveu? Né? Quer falar do lúdico? Sim, porque ela colocou umas regrinhas, né? Ela disse que agora vocês, esse momento aqui é para vocês se divertirem entre si, né? Mas aí como é que ela foi construindo isso, né? Para que as crianças entendessem, né? Que aquela hora ali era para eles se divertirem e interagir entre si, né? O que ela colocou? Vamos ver se vocês estão ligados. A Cláudia ia falar alguma coisa. Fala aí, Cláudia. Te interrompi. Fala aí, Ana. Não, eu não ia falar sobre isso. Eu ia falar que eu tenho 2
filhos com 12 anos de diferença. Eu tenho um de 12 e um de 24 anos. Né? E que eu acho, sim, que os irmãos influenciam muito, sim, um sobre o outro. E os meus dois são muito unidos. Eles brigam, às vezes, mas o mais novo tem o mais velho como exemplo a ser seguido. Né? E ele age assim. E quanto a isso de educar os nossos filhos, tirar um tempo para educar, eu penso que, na verdade, nós educamos o tempo inteiro. Até quando eu não presto atenção no meu filho, eu estou ensinando para ele que a família não precisa desse tempo, não sei o quê. Então, assim, às vezes a gente fala em tirar um tempo para educar, mas eu penso que o exemplo ensina, na verdade, muito mais. Né? Não adianta eu tirar 1 hora ou 2 horas por dia para sentar com meus filhos e educar e depois eu tenho uma prática diferente. Eu acho que, na verdade, eu faço isso 24 horas por dia. Desde quando eu acordo, que eu dou o bom dia, quando eu vou levar na escola, que eu faço uma recomendação, que eu busco da escola e eu pergunto como foi a aula e eu me interesso pelo universo dele nesse momento. Eu acho que isso tudo eu acho que são as melhores formas de educar. Na verdade, eu não penso que a gente tem que tirar um tempo e sentar para educar. Né? Eu acho que essa intervenção acontece 24 horas por dia. Por isso que pai e mãe não têm descanso, né? Por isso que a gente trabalha o tempo inteiro. Exato. Até quando a gente à noite vai no quarto ver se está tudo bem, que eu tenho um de 12 e um de 24 e eu faço isso até hoje, né? Que é buscar uma água, que a gente faz alguma coisa. Até nesse momento a gente faz intervenções, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que essa educação se dá por exemplo, né? Se eu respeito o meu marido, logo eu ensino aos meus filhos que nós temos que dar esse tipo de valor para a família. Quando eu trato o meu vizinho melhor do que eu trato o meu filho e o meu marido, eu ensino para os meus filhos que as pessoas de fora merecem um atendimento melhor, uma atenção especial. Então, é esse que eu acho que é o grande desafio de sermos pais. Eu acho que ser pais requer uma reeducação. Né? Eu não tive essa educação dessa forma na minha casa. Né? Sou eu e mais 6 irmãos. E eu fui criada com os meus pais separados. Então, todos os 7 foram criados pelo meu pai e por madrasta. E nós tivemos uma educação diferente. Mas eu acho que aí entra muito a parte da observação, professor, que hoje eu consigo, e eu fazia isso quando eu era jovem, né? Quando eu era mocinha, eu pensava assim, quando eu tiver minha família não vai ser assim, vai ser diferente. Eu não vou agir dessa forma, eu vou agir dessa. Então, eu tenho muito exemplo de como foi a minha família e quais eram as minhas críticas a essa família. A forma que a minha madrasta usava, a forma que o meu pai usava. E aí eu falava, eu não vou levar isso adiante para minha família. Eu tenho alguns irmãos que, mesmo criticando essa forma, levaram isso para a família deles. E sem perceber, hoje eles fazem da mesma forma. Né? E eu acho que o desafio é esse, é a gente perceber como era a nossa família. Eu acho que isso entra muito em comportamental, né? Como meu pai agia, como minha mãe agia, como meus irmãos agiam, como eu agia e como eu gostaria, como eu acredito que seja o certo. Eu fazer essa ressignificação. Eu acho que seria isso. Com certeza, né? Tem a ver com os nossos condicionamentos, né? Porque a gente foi condicionado de uma maneira, né? Foi educado de uma maneira. E às vezes é muito difícil a gente sair desse condicionamento. Só que, como você falou, né? A gente tem que refletir, né? Refletir que é uma época diferente que a gente vive, né? Então, não tem por que a gente querendo educar, né, nossos filhos como a gente foi educado, né? São épocas diferentes. Só que às vezes é E mesmo difícil, né? porque hoje nós temos outras ferramentas, né? O Sim. nosso conhecimento, o acesso é muito maior. Então, não justifica muito repetir o erro. Não diria que foi um erro, mas são estilos parentais, se a gente for pegar pela psicologia do desenvolvimento, né? O estilo parental de antigamente era mais rígido, né? Era bem mais rígido e mais punitivo também, né? Acho que por isso que eu também fui criado assim, né? Eu nasci nos anos 80, então eu aprendi, eu acho que eu já falei para vocês, tudo na base da régua, né? Então, se eu fazia errado, levar uma palmada
na mão da régua, né? E ficava estudando até tarde da noite, né? Então, isso não dá para fazer hoje em dia com as crianças, né? Mas fica a direção aí, né? Para a gente refletir também como a gente quer educar, né? Na verdade, tá? E a comportamental ela ajuda, assim, nesse sentido. Tá? Mais algum comentário, gente? Para a gente poder conversar um pouco sobre nossa ideia aqui de vídeo motivacional. Posso conversar, então, com vocês? Pode, senhor. Beleza, então, a ideia partiu, né, daquela live que a gente fez no sábado, né? E aí eu venho percebendo, assim, que as pessoas, elas estão sofrendo muito, né, com esse isolamento. Ontem mesmo, eu fui chamado para atender uma jovem, fui na casa dela porque ela estava tendo crise de ansiedade por conta desse isolamento, né? Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma proposta para a turma de educação física, né? Deles bolarem um vídeo motivacional, tipo fazendo exercício dentro de casa, né? E junto com o pessoal da nutrição, né? Fazer um vídeo com uma alimentação, né? Saudável nesse tempo de isolamento, né? Aí eles acharam legal, né? A ideia e estão preparando o vídeo. E aí nessa mesma linha, né? Eu estava ontem já pensando na aula de hoje. Aí eu pensei, né, poxa, né, porque a gente ia fazer a tarefa da observação na escola, só que eu acho que não vai dar mais, né, por conta de que acho que vai prolongar esse período da gente em aula virtual. E aí eu pensei, não, mas bora fazer alguma coisa, né, que tenha a ver com a disciplina e que dê para eles fazer também, que vai ser prazeroso, né? Então eu pensei em vocês principalmente, porque vocês são mães, né, têm filhos, aí dá para fazer. De tentar fazer um vídeo, né, motivacional até para as outras mães que estão com crianças em casa, né, que são muitas crianças às vezes, então não tem aquela noção de como, né, lidar com as crianças e tem que trabalhar e etc. Né, da gente, da psicologia, né, do quarto período aqui da comportamental, montar um vídeo, né, lógico, baseado aí até nessa leitura que a gente fez, né, vai ajudar vocês, montar um vídeo de como desenvolver com a sua criança dentro de casa uma atividade, né, lúdica, né, educativa para ela lidar melhor, né, com esse isolamento, né? Então essa foi a E, minha ideia. Aí a gente pode até casar com a observação também, isso aí. Fala, Tassi. professor, ontem eu até propus uma ideia no grupo que a professora Daniela pediu também para a gente produzir algum material. Uhum. E aí eu tive uma ideia em produzir um vídeo que unisse quem quisesse da turma, na verdade, né? Eu falei assim mesmo, eu falei, até mandei um áudio para ela, falei, professora, se quanto mais gente participasse do vídeo, seria melhor porque a gente ficaria com material. Só que daí ela não aceitou porque ela queria que o grupo fosse de no máximo 5 pessoas, que ela quer quantidade de material. Então, eu até falei assim, que talvez se fosse um outro professor, teria uma flexibilidade maior. Então, a minha ideia era criar um vídeo onde cada um da turma mandasse. Quem quisesse fazer um vídeo curto, mandava um vídeo curto. Quem quisesse mandar foto, mandava fotos. De coisas que estivesse fazendo no seu cotidiano. Por exemplo, a Thalita mandou um vídeo como se os filhos dela estivessem fazendo atividade física, fazendo tipo um circuito, né? Ontem eu fui lavar a garagem com os meninos. Eles brigaram, que um puxava uma mangueira para o lado, outro puxava uma mangueira para o outro. Então, assim, fazer um vídeo para que as pessoas que fazer essas coisas de casa, essa rotina de casa, também é prazeroso, também ajuda a gente a manter a nossa saúde mental. Então, você, por exemplo, a Arlene mandou a foto do marido dela lavando a bicicleta. Então, essas pequenas atividades que a gente faz no dia a dia, tem gente que fala assim, eu não tenho nada para fazer. Às vezes, só você tomar um banho, se arrumar, pentear um cabelo, isso já muda o teu dia, né? Já melhora já melhora a tua saúde emocional, né? A tua autoestima. Então era mais ou menos isso que eu falei. Eu falei assim, quem quisesse mandar um vídeo falando alguma coisa, com uma frase engraçada, ou quem quisesse mandar uma foto, por exemplo, assistindo um filme, que a gente ia montar um vídeo e tal, que mandasse que eu ia fazer nesse modelo. Só que como a professora Daniele queria só com 5 pessoas, eu acabei desistindo, porque
tem gente que não ia querer ceder a sua foto, a sua imagem, né, para montar um outro grupo. Então, dava meio para que adaptar para essa matéria. E pensar na gente como um grupão mesmo. Tipo, no final ia finalizar com uma foto nossa, todo mundo junto, como a gente fazia no café da manhã, entendeu? Tipo, colocar uma foto para finalizar, que mesmo a gente estando longe, a gente está junto ao mesmo tempo. Eu acho que não tem problema de fazer isso com um grupo maior. A minha preocupação, só enquanto professor, é que às vezes as pessoas elas formam um grupo, eu não estou dizendo que é com vocês, tá? Né? Porque vocês são uma turma com outro perfil. Mas às vezes as pessoas formam um grupo e aí acabam, sabe, se escorando, como a gente diz no outro, aí não faz. Então, o que eu dou de sugestão, né, pode ser uns grupos maiores, de 6, 7, não tem problema. Também não pode colocar assim, né, 10, né? Mas assim que fica uma pessoa responsável por anotar e dividir as tarefas, entendeu? E coloque o que cada um fez, né? Até porque essa ideia, né, para ser feita baseada assim no que a gente está trabalhando dentro de sala de aula. Então, dessa ideia vocês podem, por exemplo, desenvolver uma atividade lúdica com a criança, né, colocando algumas regras, né? Montar algo, por exemplo, que nem ela fez aí, né? Ela estava falando sobre relacionamento, então ela criou uma história com um boneco, fantoche, né, explicando por que é importante se relacionar. Aí vocês podem, de repente, produzir algum conteúdo para a criança relacionado ao isolamento em si, né? E aí tem várias saídas para vocês fazerem, né, formas criativas, né, mas desde que seja algo instrutivo, né? E aí dá para fazer até algo para vocês observarem o comportamento dos filhos de vocês. Vocês fazerem assim, por exemplo, durante vários dias, e anotar os comportamentos e observar se melhorou, né, o comportamento deles ou não. Nessa seria a ideia. Mas aí, quanto à questão do grupo, não tem problema, desde que seja de forma organizada, né, que cada um faça mesmo, né, participe, tá, gente? Essa que é a minha preocupação. Professor, sua ideia inicial seria individual, no caso, por exemplo, eu fazer alguma atividade com meu filho e fazer todas as anotações, a observação. Todos os dias eu faria a mesma atividade com ele e ver o desenvolvimento dele nessa atividade. Era isso a proposta? Você pode, aí, porque vai depender também, né, da disponibilidade das pessoas, né? Tem gente que não vai poder fazer grupo, então não tem problema de fazer sozinho, né? Apesar de que eu acho que para essa atividade acho que seria bom pelo menos uma dupla, né, para estar ajudando, né, a montar, né? Mas seria assim, seria mais no sentido motivacional mesmo, né, de você gravar um vídeo, né, mostrar para a pessoa, olha, você que tem filho pequeno, né, que está passando por dificuldade nesse isolamento, etc., né, essa aqui é uma atividade, né, que dá para fazer com o seu filho, né, e que dá para deixar ele mais tranquilo, tá? É nesse sentido assim educativo, né, comportamental. E voltando, né, para a nossa disciplina, o que a gente pode estar fazendo, né? Porque tu não vai, é uma coisa que vai levar um tempo, né, para vocês fazerem, né? Vocês provavelmente vão ter que gravar várias cenas e etc. E aí, durante essa gravação, a gente pode também fazer tipo um protocolo de observaçãozinha. Aí vocês podem fazer assim, tipo uma semana, por exemplo, e pode ser atividade diferente também. Lembra aquele livro que eu passei de atividades para vocês, quando vocês estavam no período da prova, que vocês estavam falando para mim, que vocês estavam com dificuldade quando... Aí eu joguei aquele livro, né, que tem atividades com crianças, etc. Vocês podem até utilizar aquele livro mesmo, né, como base. E aí produzir, né, e aí pode puxar para esse lado da observação, né, observando por uma semana. Aí vocês anotam, né, e fazem a estatística, que nem ela fez aí no artigo. Observei que durante a semana eu brinquei com eles por 1 hora. Nessa 1 hora, né, eles entraram em conflitos menos, né, ficaram mais amigos e etc. Né, vocês vão fazer uma análise, né, comportamental dos filhos de vocês, tá? Seria nesse... Professor. Deu para esclarecer melhor, Thalita? Só um minutinho, Ana. Sim, Beleza. professor, entendi. Beleza. Então, pode falar. Professor, aí a gente pode falar, por exemplo, de rotina, porque, assim, na minha opinião, o que mais ajudou aqui na minha casa foi estabelecermos uma rotina. Então, tem horário para mexer na internet, tem horário para fazer uma leitura, tem horário para fazer,
para estudar alguma coisa da escola, tem horário para ajudar em alguma coisa em casa. Na minha opinião, o que mais surte efeito é isso, é estabelecer essa rotina e procurar seguir. Eu poderia fazer nessa linha? Pode, porque como eu falei, pode ser algo criativo, entendeu? Pode depender de vocês aí. Porque, na verdade, o que é recomendado, né, para a criança, né, durante essa epidemia é justamente criar uma rotina para que a criança não estranhe, né? É como se fosse tivesse em casa, mas estivesse dentro da sala de aula, né? Então, o que é recomendável é isso mesmo, porque a criança ela ainda não tem aquele entendimento do adulto, né, que a gente tem que ficar em isolamento por vontade própria, né? E pode fazer sim, então, né, dessa maneira. No Tu pode meu focar. caso, No teu caso, o não meu pode filho mesmo fugir da caçula rotina, né? já tem 12 anos, ele faz brigar com a gente quando a gente sai. Aí teve o primeiro Ah, óbito em Parauapebas, e aí o irmão mais velho dele foi falar, olha, teve um óbito em Parauapebas. Ele falou, quem sabe agora as pessoas ficam dentro de casa? Não tem que ficar em casa? Então, aqui é um pouco diferente. Ele, assim, o meu filho menor, ele gosta de seguir regras, né? Ele precisa de uma rotina pré-estabelecidas. Então, assim, é para ficar em casa? Então, vamos ficar em casa. E aqui em casa, todo mundo é muito caseiro. Ninguém sai para beber, ninguém sai assim, por essas diversões em que as pessoas têm sentido mais falta, né? Então, assim, acaba que esse sofrimento por sair acaba sendo menor, né? Então, assim, é por isso que eu tenho que buscar de uma forma diferente para encaixar na minha na família, tua realidade, não. E no teu caso, por exemplo, exatamente, na minha realidade, porque a gente não vai inventar nada, você quer uma coisa real, não é isso? sim. Não, É, vai fazer assim, vai tentar bolar, né, na verdade, alguma atividade educativa para ele, né? Como eu falei, que pode usar aquele livro lá que eu joguei no grupo, né? Alguma atividade para ele interagir, né? Como se você estivesse dando dica, né? Por exemplo, para você, Ana, e para Fernanda vai ser legal, porque vocês vão pegar um outro público, entendeu? Vocês vão pegar mães de crianças autistas, né? Então vai ser legal, né? Porque o que que eu sou estudante de psicologia, né? E estou no isolamento e meu filho é autista. O que que eu estou, né, fazendo, né? Por exemplo, para cuidar dele, né? Para fazer alguma atividade com ele durante o isolamento, né? De vocês seriam nesse sentido assim. Aí eu acho que ia ser bacana, né? Porque aí depois a gente podia postar no YouTube, né? E aí outras pessoas teriam acesso, né? Essa que seria a ideia. O que tem me ajudado muito é que meu filho gosta muito de ler. Uhum. Então, ele tem passado muito tempo fazendo leituras, né? Então, isso ajuda bastante. E ele é bem caseiro também, então ele não tem aquela agitação de querer ir para a rua, não sei o quê. Mas tá, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Uhum. Aí vocês vão, né? Agora falta 5 minutos aqui para terminar, então eu vou deixar a gente vai dar um intervalo, né, de 15, 20 minutos. Aí a gente volta lá para o grupo para a gente discutir já no Zap, né? Como a gente pode fazer. Aí quanto a essa questão do grupo, não tem problema de ser um pouco maior, né? Aí eu só peço mesmo que fique uma pessoa responsável, né? Por organizar e passar as tarefas e me passe depois o que cada um fez, né? E aí a gente deixa um prazo por enquanto em aberto, né? Porque eu sei que vocês têm outras prioridades também para a gente ir fazendo. Aí vocês podem me procurar durante a semana, né? E mostrando, professor, acho que vou aplicar essa ideia, né? E como o senhor acha que a gente pode observar isso, né? De que maneira? Aí eu vou estar orientando vocês também por detrás, tá? O que vocês acham? Pensam, né? Dá para a gente fazer? Ótimo. Na segunda parte, não volta aqui Acredito que sim. só no Zap, é isso? A gente pode voltar mais um pouco, aí a gente esclarece mais um pouco. Volta no Zap, né? E aí, Porque seria interessante voltar no Zap, que aí todo mundo interage, né? isso, Inclusive, não pode entrar no Zoom, é bacana. isso até porque eu vou parar aqui, né? Aí eu vou converter o vídeo e jogar lá para o YouTube. Aí as pessoas vão ver, né? É o tempo do intervalo também. Aí a gente volta, a gente discute um pouco no Zap, tá? Pode ser? Beleza, então, tá? Então a gente dá um Pode intervalo, sim, professor. aqui, então, de uns 15, 20 minutos, tá? Aí daqui a pouco a gente vê. Ok. Obrigado.